Existe algo profundamente incômodo nesse momento. Não é só um peixe morrendo. É a vida dizendo: para que uma exista, outra precisa acabar. Ele enfia a faca na cabeça. Não com crueldade, mas com responsabilidade. Ele sabe o que está fazendo. Sabe o que custa alimentar-se de outro ser. A morte é rápida, e ainda assim, é morte. E todo ato de matar, por mais necessário que seja, exige um peso. Vivemos tão distantes da origem daquilo que comemos, que esquecemos que tudo que sustenta a vida vem de um sacrifício. Respeitar a vida é também respeitar a morte, principalmente quando somos nós que a provocamos. E se você não consegue olhar para isso, talvez nunca tenha realmente escolhido o que coloca no seu prato.